Minha gente, vamos agora entrevistar a dermatologista Vanessa Rocha para nos alertar os principais cuidados com a pele, principalmente nesse período que aparecem muitos potós. Mas outros assuntos também a gente vai abordar com a doutora Vanessa. Bom dia, doutora Vanessa. Bom dia, Laércia, tudo bem? Tudo bem, é um prazer você estar com a gente, tá bom? Nesse momento você estava fazendo um procedimento cirúrgico, aí já terminou e já veio falar com a gente. Bem, tá específico aqui na minha pauta, né, pra gente falar sobre a queimadura do potó, né, a história. Mas mesmo sem falar do potó ainda, vamos conversar um pouquinho sobre a pele de todos nós, quais são os cuidados que a gente deve ter, não é isso? Já que a pele é o maior órgão do corpo humano, que às vezes muitas pessoas não sabem, né? Mas a pele é o órgão, é o maior órgão do corpo humano e fica muito exposto. E nunca ninguém imagina que possa vir problemas aí muito complicados. Quais são os principais problemas a gente que mora aqui no Nordeste, no Piauí, a gente pode enfrentar? Aqui no Piauí a gente enfrenta temperaturas muito altas, né? Além disso, o índice de radiação ultravioleta também é muito alto. Então, a parte mais importante de todas aqui, que eu quero que todo mundo grave, é o uso do protetor solar, que é fundamental, tanto para evitar câncer de pele, que, querendo ou não, é o principal câncer que acomete o ser humano. Muita gente não sabe disso, mas é a realidade. Então, nós temos que prevenir usando proteção solar, hidratar bastante essa pele também para evitar aparecimento de algumas lesões pelo ressecamento da pele, beber bastante água, um estilo de vida muito saudável também, né? Muito importante. Agora, esse comportamento que a senhora mencionou aí é realidade que não chega na casa de todo mundo, né? Geralmente as pessoas não têm dinheiro para comprar um protetor solar. Geralmente o protetor solar que tem eficácia já é um pouco mais caro, já é passado por um médico e tudo mais. E na quantidade de tempo de exposição que a gente tem, haja protetor solar. Tinha que comprar baldes e baldes para a gente se lambuzar, assim, né? Bisuntar aí para ir para o sol. Mas mesmo assim, quem não tem essa oportunidade de adquirir algum produto para evitar, diminuir aí a incidência de câncer de pele, o que é que ela pode fazer, então? Andar na sombra? Andar na sombra, evitar a incidência, a exposição ali naquele período entre 10 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, se for para o sol, tentar nesses horários que tem menos raio solar. Também pode usar bonés, né, de abas largas, chapéus, usar blusas de mangas compridas também ajuda bastante. A velha sombrinha também é bem-vinda, né? Sombrinha também muito bem-vinda, com certeza. É verdade. Bia, agora eu queria saber da senhora o seguinte, como é que a gente vai pegar um sol para ter vitamina D, já que também as pessoas falam que a vitamina D só entra no corpo da gente, só absorve se for nesse horário de pico de sol, né? De verdade, aqui em Teresina, esse pico de sol, a gente vai conseguir a vitamina D de qualquer jeito, né, gente? Porque o sol aqui, ele entra pelas janelas, por todo canto. Então, assim, o ideal mesmo é se proteger mesmo assim do sol, porque de qualquer forma a gente vai conseguir essa produção pela exposição solar. Se você tiver com deficiência, se você já viu no seu exame que a sua vitamina D está baixa, aí sim você poderia aumentar um pouquinho essa exposição, mas nesses horários que a gente conversou. Nesse horário mais cedo, entre 7 e 9 horas da manhã ou depois das 5 horas da tarde. Tem alguma idade específica, assim, que tem maior incidência de câncer de pele? Por exemplo, o idoso não pode pegar muito sol, ou a criança, ou o jovem, ou não? Todo mundo pode tomar a mesma quantidade de sol, independente da idade? Todo mundo tem que se proteger do sol, independentemente da idade, porque essa radiação solar, ela é cumulativa. O que é que significa isso? O sol que você pegou desde a infância, ele vai te predispor a ter um câncer de pele no futuro. Então, às vezes, o idoso que tem o câncer de pele, hoje em dia não pega tanto sol, mas pegou muito quando era criança. Então, a gente tem que se proteger desde cedo. Na década de 80, mais ou menos, a minha equipe, minha turma, muitos conhecidos meus, tinha uma festa de tal dia. Ninguém se pensava naquela época, negócio de maquiagem e tudo mais, era ir pro sol. Era para ir para uma festa, para um local bronzeado, né? Quanto mais sol pegar, fica mais bonito, estalando. Eu, quando vou para uma praia, minha gente, eu fico parecendo uma lagosta bronzeada. Chega, eu fico vermelho, porque eu amo o sol. Eu que é um bronzeador, doutor. Eu sei que isso não é legal, mas eu acho a combinação perfeita. O cheiro do mar, o cheiro do bronzeador, o cheiro do crustáceo, de um peixe, de uma fritura. Nossa senhora, minha imaginação vai muito longe, é muito agradável, né? E agora, hoje em dia, eu sei que é errado. Tudo isso que eu falei é errado, de botar óleo na pele, se queimar.
erradíssimo, né? Acho até que eu tenho algumas rugas precoces por conta disso, que a senhora falou aí que é acumulativo, né? Mas agora a nova onda é fazer a marquinha, é colocar biquíni, né? E pegar um solzinho aí. É a mesma coisa do que eu fazia na década de 80 ou eu tenho uma nova forma? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Hoje em dia, existem algumas empresas que elas fazem bronzeamento a jato, que o paciente não tem que ficar exposto ao sol e nem entram em câmeras de bronzeamento, que são aquelas máquinas que as pessoas entram para se bronzear. Mas é uma tinta, né? É tipo uma tinta. Essa é a única forma segura. Todas as outras que a pessoa tem que se expor ao sol, mesmo sendo empresas que digam, vou para o quintal, passa um produto, fica pouco tempo e está exposto ao sol, mesmo assim existe risco de câncer de pele. E as piscinas, que praticam esporte de piscina, que praticam vôlei, seria necessário que as piscinas fossem cobertas? Seria necessário que as quadras esportivas também fossem cobertas por conta disso? Aí eu acho que fica um pouco mais complicado a nível estrutural mesmo, né? De tamanho do ambiente. Já existe piscina aqui coberta. Mas assim, o ideal seria mesmo que a pessoa usasse protetor solar e reaplicasse a cada 2 horas, quando ele tiver essa exposição muito importante, ou então, pelo menos, quando sai e entra da piscina. Toda vez que sai da piscina, teria que passar novamente, né? Mas, claro, se as empresas tivessem essa possibilidade aí de cobrir as piscinas, melhor ainda. Existe algum tipo de protetor solar específico para os lábios, região dos olhos, corpo, rosto? Existem protetores solares específicos para o rosto. Existe, hoje em dia, protetor solar específico para os lábios, tá? A gente pede que evite um pouquinho tão perto o protetor solar, tão próximo dos olhos, porque ele dá um pouquinho de irritação. Às vezes o paciente reclama que fica irritando o olho. Então, dá um espacinho aqui para não ficar tão próximo ao olho. E existem protetores solares próprios para o corpo, né? Porque os do rosto precisam ser um pouquinho mais secos, que senão o paciente fica com aquela ideia de melecado, não gosta mesmo de usar. Eu acho que depois também de pegar um sol, seria bom colocar tipo assim um caladril, uma magnésia, uma goma com água. Não é isso que eu acho que fica mais, refresca mais a pele também, né? Tem uma receita pós-sol, sem ser Pós-sol, o ideal é caprichar no hidratante, muito hidratante. Tá bom, então. Agora vamos voltar para a pauta de hoje, tá bom? Que a Adriana tá me cobrando porque o tempo tá passando. É a história do potó. Parece que existe potó só mesmo por essa região nossa aqui, né? Não vejo ninguém falar potó em outro local. E todo ano a gente tem que enfrentar esses bichinhos. Eu acho lindos. São charmosos, bonitinhos, cor bacana, aquele amarelo queimado com preto, é bem bonitinho. Mas fazem um mal danado, hein? Faz um estrago grande. E quando eu fazia residência em São Paulo, inclusive, os meus amigos nem conheciam o potó. Realmente, ele é um besouro e ele é de climas quentes, né? E costuma ter uma praga, assim, de potó quando a gente está nesses períodos pós-chuva. Então, logo que acaba a chuva aqui em Teresina, que é um ambiente quente, logo depois aparecem os potós, que são, na verdade, besouros que causam todo esse estrago na nossa pele. E o que é que você tem que fazer, então, para se proteger? Eu acho que antecipar, só ficar olhando onde é que o potó tá, né? Para matar os bichos. E depois, o que é que se coloca em cima? O que é que acontece com o potó? O potó, na verdade, ele não mija na nossa pele. Na verdade, é quando a gente esmaga o potó que ele libera uma toxina que fica dentro do corpo dele e essa toxina que irrita muito a nossa pele e causam aquelas lesões, zonas vermelhas, com bolhas irritadas que coçam. Então, assim, algumas coisas podem ajudar. Por exemplo, deixe sempre a luz do seu quarto apagada nesses períodos e deixe para ligar só quando você for entrar dentro do quarto, for fechar as janelas e portas, porque o potó, ele é atraído pela luz. Então, é fundamental isso. Às vezes, eu até falo assim para o paciente, deixa a luzinha ligada lá de um corredor, uma luzinha pequena que não gaste tanta energia para chamar a atenção do potó para lá, para ele não ir para o seu quarto, entendeu? Então, isso é uma dica. Outra dica é, na hora que você vê o potó no seu corpo, passando pelo corpo, não tenha um instinto de bater e esmagar o potó, porque é isso que vai causar a lesão. Então, o ideal é que você sopre o potó para longe, para que ele não libere essa toxina. É uma outra forma de evitar também as queimaduras, evitar esfregar o potó na nossa pele. E uma terceira coisa é, depois que você já teve essa irritação na pele pelo potó, você tem que proteger bem do sol, porque depois
causa manchas escuras muito feias, né? Então tem que proteger do sol e hidratar bastante a região. Alguns pacientes depois podem até ter infecções nesses locais, porque a bactéria se aproveita que está ferida a pele para causar uma infecção. Então, nesses casos que não estão cicatrizando corretamente, é bom procurar o médico, porque às vezes a gente precisa usar antibióticos. É verdade. Olha, muitíssimo obrigado. Quem tiver alguma dúvida, quem querer consultar com a senhora, onde é que entra em contato? Com a rede social? A minha rede social é Vanessa Rocha _dermato e eu atendo na Inderma. Ah, que bacana. Tão novinha, já é uma médica competente, né? Bacana demais. Obrigada, Laís. Doutora Vanessa, é um prazer imenso estar com a gente aqui, tá bom? E prazer, a gente vai conversar mais outras vezes sobre outros assuntos, porque pele é um assunto que todo mundo quer saber, né? Onde é que dá mais incidência de câncer e outras formas mais, como é que o idoso deve cuidar da pele, né? Como é que a criança deve cuidar, como é que deve ser a higienização de partes íntimas em relação à dermatologia, que muita gente não liga para isso, mas também é muito importante. E eu espero a gente contar com a sua presença, outras oportunidades por conta do tempo. Só era sobre o potó, já estiquei, foi muito. Obrigado, doutora. Laércio. Valeu, Tchau. grande abraço a toda a sua equipe aí, a atendente, enfermeiras, quem trabalha com a senhora, e bom trabalho. Valeu, Obrigada. doutora.